O Sol é a nossa estrela-mãe, responsável por manter todos os planetas do Sistema Solar em órbita e garantir as condições necessárias para a vida na Terra. Sem ele, simplesmente não existiríamos. Mesmo sendo tão essencial, muitas pessoas não fazem ideia do quão gigantesco e poderoso o Sol realmente é. Como estamos acostumados a vê-lo todos os dias no céu, não paramos para pensar em seus mistérios, curiosidades e fenômenos impressionantes. Mas hoje, vamos explorar mais sobre essa estrela incrível e entender por que ela é tão fascinante. Do que o Sol é feito? Muita gente pensa que o Sol é apenas uma bola de fogo, mas ele na verdade é formado principalmente por gases. Cerca de 74% da sua massa é composta por hidrogênio, enquanto 24% é de hélio. O restante é uma pequena quantidade de outros elementos, como ferro, níquel, enxofre e oxigênio. O que faz o Sol brilhar tanto é o processo de fusão nuclear que acontece em seu núcleo. Basicamente, os átomos de hidrogênio se unem para formar hélio, e essa reação libera uma quantidade gigantesca de energia. Para se ter uma ideia, segundo cálculos da NASA, a energia que o Sol libera em apenas um segundo é equivalente a 9,15x10 sobrescrito 1 megatoneladas de TNT. Isso é mais energia do que toda a humanidade já produziu ao longo da história, somando eletricidade, petróleo, carvão, energia solar e nuclear. O tamanho do Sol. Se olharmos para o céu, o Sol parece um disco pequeno, mas isso acontece porque ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Na realidade, ele é um verdadeiro colosso. O diâmetro do Sol é de aproximadamente 1,4 milhão de quilômetros, o que significa que ele poderia abrigar 109 planetas do tamanho da Terra enfileirados de um lado ao outro. Já em volume, caberiam dentro dele 1,3 milhão de terras. E o mais impressionante, o Sol representa sozinho 99,86% de toda a massa do Sistema Solar. Isso inclui todos os planetas, luas, asteroides e cometas juntos. Mesmo assim, ele é considerado uma estrela de tamanho médio. Algumas estrelas já descobertas são muito maiores, como a Stephenson 218, uma hipergigante vermelha que tem uma massa 10 bilhões de vezes maior que a do nosso Sol. Por que vemos o Sol branco? Muitas pessoas acreditam que o Sol é amarelo, mas, na verdade, ele é branco. Então, por que enxergamos ele de outras cores? Isso acontece por causa da nossa atmosfera. Quando a luz do Sol atravessa o ar, parte dela é espalhada, e o que sobra é o que conseguimos enxergar. Quando o Sol está alto no céu, vemos sua luz branca, mas quando ele está nascendo ou se pondo, o caminho da luz é maior, fazendo com que as cores azul e verde se dispersem mais, deixando apenas os tons amarelos, alaranjados ou avermelhados. Já nas fotos tiradas do espaço, sem a interferência da atmosfera, o Sol aparece em sua verdadeira cor, branco intenso. A luz do Sol vem do passado. Agora, um detalhe curioso: a luz que vemos do Sol não é ao vivo. Na verdade, ela saiu da superfície do Sol 8 minutos e 18 segundos antes de chegar até nós. Isso porque a luz tem uma velocidade finita, viajando a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, se por algum motivo o Sol desaparecesse agora, só perceberíamos depois de mais de 8 minutos. O que é um halo solar? Talvez você já tenha visto um halo solar e não tenha entendido o que era. Esse fenômeno acontece quando um anel brilhante e colorido aparece ao redor do Sol no céu. Esse efeito acontece porque a luz do Sol passa por cristais de gelo que estão suspensos nas nuvens da troposfera, a camada mais baixa da atmosfera.
Esses cristais funcionam como pequenos prismas, que separam a luz em diferentes cores, criando um círculo luminoso ao redor do Sol, parecido com o arco-íris. Existe também o halo lunar, que é a mesma coisa, só que ao redor da Lua. Ele costuma ser mais sutil, mas ainda assim é um fenômeno muito bonito de se observar. O futuro do Sol. Como ele vai acabar? O Sol não vai brilhar para sempre. Ele tem cerca de 4,6 bilhões de anos e ainda vai continuar queimando combustível por mais aproximadamente 10 bilhões de anos. Mas o que acontece depois? Daqui a 5 bilhões de anos, ele vai entrar em uma nova fase e se transformar em uma gigante vermelha. Quando isso acontecer, seu núcleo vai encolher e suas camadas externas vão se expandir até engolir Mercúrio, Vênus e a Terra. Isso significa que, quando esse dia chegar, o nosso planeta será completamente destruído. Depois de mais alguns milhões de anos, o Sol ficará sem combustível para queimar e passará por outro estágio. Diferente do que muitos pensam, ele não explodirá como uma supernova, pois para isso precisaria ter uma massa pelo menos 10 vezes maior. Em vez disso, ele perderá suas camadas externas, criando uma nebulosa planetária, e seu núcleo encolherá, formando uma anã branca. Essa anã branca será do tamanho da Terra, mas ainda será incrivelmente quente e densa. Ela permanecerá assim por bilhões de anos, esfriando lentamente até se tornar um corpo celeste frio e sem brilho, vagando pelo espaço sem emitir mais luz. Ou seja, um dia, o Sol deixará de existir como conhecemos, mas isso ainda está muito, muito distante no futuro. E aí, você já conhecia todas essas curiosidades sobre o Sol? Qual delas mais te surpreendeu? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!